Glória a Deus. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui junto com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. Eu sei que Deus ele vai falar conosco também nessa noite. Nós estamos no ano do quê? Do avivamento, né? E de gratidão. Amém? Então eu queria falar um pouco hoje sobre avivamento para a nossa vida. Amém, queridos? Né? Um verdadeiro avivamento na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Eu queria, antes de nós passar pela palavra, eu queria orar juntamente com vocês. Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar e ore juntamente comigo em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer e te louvar. Oh Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos deu nessa tarde, de podermos estar aqui na tua presença, de poder te adorar, de poder exaltar o teu nome neste lugar, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, e nesse momento também da tua palavra, que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite. Visita os nossos corações, ó Pai. Que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos, abençoados pela tua palavra, porque a tua palavra, meu Pai, que nos fortalece, a tua palavra é nosso pão, é o nosso alimento, é o nosso sustento, é ela, meu Pai, que nos dá livramento, é ela que nos ensina o caminho que nós devemos andar, e que nessa tarde não seja diferente, ó Pai, que nós saímos daqui hoje alimentados, que nós saímos daqui hoje fortalecidos pela tua palavra, e é isso que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu queria falar aqui 3 sinais de um verdadeiro avivamento, que você pode olhar na vida de uma pessoa, e você pode ver o próprio avivamento de Deus na vida dessa pessoa. Amém, queridos? Então eu queria hoje falar sobre esses três sinais na vida de um crente, na vida de um cristão, né, quando ele é avivado por Deus, quando ele é tocado pelo Espírito Santo. Amém? E eu queria falar aqui na vida de uma pessoa muito importante na Bíblia, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós vamos ver a partir do versículo 3. Amém? Atos 9, 3. Deixa aberto aí, que nós vamos ler esses versículos, amém? Glória a Deus. Eu queria falar aqui de um homem chamado Paulo. Quem conhece aqui a história de Paulo? Que antes era conhecido como Saulo de Tarso. Eu queria dar um exemplo da vida dele, né, de um verdadeiro avivamento que teve sobre a vida de Paulo. O apóstolo Paulo, para quem não conhece aqui, é conhecido como Saulo de Tarso, um exemplo de um verdadeiro avivamento para a nossa vida. E eu queria compartilhar isso com vocês. Que escreveu 13 livros, né? Ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Foi escrito por ele, por esse homem. Antes do avivamento, ele era uma pessoa simples, um homem religioso. Nós vamos ver aqui na nossa leitura, né? Então, depois que ele recebeu esse avivamento, ele se tornou um homem totalmente diferente. Então, vamos ler lá a partir do versículo 1. Todos que abriram aí, tem alguém que não achou ainda? Todo mundo achou, né? Vamos ler junto aqui. Aqui diz assim, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Ele ia na igreja perseguir os crentes, amém? A fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Falava que os crentes eram uma seita, né? Os que serviam a Jesus, quer homens, quer mulheres, e conduzisse-o presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Dura coisa te é dar coices contra aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: o Senhor
E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um homem, um certo homem, discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que tornassem a ver. Eu vou ler até aqui só, querido. Se você for ler a história toda, você vai entender a história desse homem. Esse homem aqui vivia uma religião, ele conhecia as leis, e ele perseguia os crentes daquela época. Então as pessoas, os discípulos de Jesus, o povo que se converteu a Jesus, que entregou a vida para ele, agora vinha pregando esse evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. E Saulo, um homem importante daquela época, um soldado, tipo ali uma pessoa de patente alta, e ele perseguia ali, começou a perseguir os crentes. E indo para Damasco, o Senhor o visitou ali. Ele teve uma experiência tremenda com o Espírito Santo naquele momento. E ele caiu ali em terra, e nós vemos a história aqui, que ele conversou com Deus ali. E ele foi discipulado. Interessante, amados, que eu vejo aqui nessa história, para nós sermos usados por Deus, não adianta eu só vir aqui na igreja. Não adianta eu só participar dos cultos aqui na igreja. Você vê, ele era um homem conhecedor da palavra. Ele era um homem conhecedor da lei. Mas ele ainda não tinha uma experiência com Deus. Amém, queridos? Então eu quero dizer para vocês que para nós sermos usados por Deus, para que Deus use a nossa vida hoje, como instrumento na mão dEle, para levar esse avivamento, levar vida até as pessoas, nós, primeiramente, eu e você, nós temos que ter uma experiência sobrenatural com Deus, para poder ser usado por Ele. Amém, queridos? Porque um homem natural não pode ser usado, ainda que ele conheça a Bíblia, ainda que ele conheça as leis, ainda que ele lê bem, ainda que ele tenha vários cursos, mas se ele tem curso de teologia, bacharelado, não tem problema nenhum, mas se ele não tiver uma experiência com Deus, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não pode ser usado para tocar em outras vidas. Amém, queridos? Porque ele não conhecia Deus, ele não tinha uma experiência com o Senhor, então ele se tornou um perseguidor dos crentes daquela época, falando que era uma seita. Ele era conhecedor das leis, eu anotei aqui, foi instruído por um homem muito importante. Quem sabe o nome desse homem? Gamaliel. Era um dos professores dele, uns teólogos daquela época, que ensinou Paulo. Então Paulo, ele foi instruído com pessoas que conheciam as leis, conhecia a palavra de Deus. Mas a diferença é que ele não tinha ainda um encontro com Jesus, querido. Então, o que nós queremos levar a igreja, levar você, é ter essa experiência com Deus. Porque o dia que eu tive uma experiência com Deus, amados, a minha vida foi transformada. Eu vou dizer algo para vocês, talvez vocês não sabiam. Eu nasci num berço evangélico. Quando eu nasci, meu pai já era convertido. E meu pai penteava o cabelinho para trás assim, que eu tinha um cabelinho maior naquela época, Penteava meu cabelinho para trás e falava assim, esse aqui vai ser um pastor. Meu pai falava isso. Esse aqui vai ser um pastor, esse aqui vai ser um pastor. Só que quando eu cresci, amados, mesmo dentro da igreja, vivendo uma religião, porque eu não tinha um encontro com Jesus. Eu lembro que lá na igreja eu cantava uns corinhos. Meu pai apanhava lá, eu cantava uns corinhos na igreja. Mas eu cantava porque meu pai pedia para me cantar. Você vai cantar um corinho lá hoje. E eu cantava 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tá lá, 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 lá. Eu ficava cantando isso, cantava esse corinho na igreja. E fui crescendo, quando eu vim para São Paulo, com 11 para 12 anos de idade. Fui uns dias com meu pai na igreja, se tornei um adolescente. Mas eu desviei do caminho do Senhor, eu fui para o mundo. Por quê? Eu não tinha uma experiência com Deus ainda. Amém, queridos? Eu não tinha ainda o Espírito Santo de Deus na minha vida.
para poder revelar a vontade de Deus para mim. E eu cresci no mundo lá fora. Aos 29 anos de idade, o Senhor teve misericórdia da minha vida. E eu pude ter um encontro verdadeiro com Jesus, amém? Então toda aquela religiosidade, todo aquele conhecimento que eu tinha não valia de nada. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus, assim como Paulo também teve. Eu senti a presença de Deus me envolvendo. Eu senti Deus falar no meu coração. Eu senti o amor de Deus, senti o abraço de Deus. Naquele dia, aquele pastor pregando o versículo Mateus 11, 28. E aquele versículo transformou a minha vida para sempre. Eu lembro que ele pregou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi essa palavra que aquele pastor pregou naquele dia. E aquela palavra de Deus alcançou meu coração. E naquele dia foi feito um desafio naquele dia. Ele falou assim: olha, se você está aí passando por luta, dificuldade, você já perdeu a esperança de viver, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Vem aqui que eu vou orar e a sua vida vai ser mudada. Eu falei: Deus, esse homem contou a minha história, esse homem sabe que eu estou vivendo, o que será que aconteceu? E naquele apelo eu não queria ir lá na frente, de jeito nenhum. Eu falei: vou lá na igreja, nada, primeira vez que eu estou nessa igreja aqui, eu vou lá fazer o quê lá? Esse cara aí, dá licença, eu não vou não, endurecendo o coração. Mas aquele pastor usado pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que ele falou? Ele falou assim: talvez o diabo já soprou no seu ouvido, que você está aqui a primeira vez nessa igreja, mas é você que Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Oh, aleluias! Irmão, entrou um espírito de ousadia em mim, eu dei um pulo na cadeira, eu fui lá na frente correndo. E naquele dia eu tinha uma experiência com Deus. Naquele dia eu senti o amor de Deus. Eu era um homem prostituto, eu era um homem bêbado, eu era um homem que estava com a minha família destruída, o meu casamento acabado. Mas o dia que eu entrei naquela igreja, que eu fui lá na frente, eu senti o Espírito Santo entrar na minha vida naquele dia. E a minha vida ela foi transformada, da água para o vinho. Jesus mudou a minha história ali. Esse homem aqui, eu vejo a história de Paulo, só que eu não chego nem perto do pezinho dele, nem na rabiola dele eu não chego, do que esse homem fez na obra de Deus. Mas assim, ele teve esse encontro, porque ele era um homem religioso, vivia dentro da igreja, da sinagoga, conhecia as leis, conhecia a palavra de Deus, mas ele não tinha uma experiência com o Senhor ainda. E nesse dia aqui, nessa história que nós lemos aqui, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Ele foi discipulado, ele foi levado para a casa de Judas, ficou por 3 dias lá, teve que jejuar. Se você percebeu que jejuou, e agora ele estava orando a Deus, porque ele teve uma experiência, amados. Eu lembro quando eu tive uma experiência, eu comecei a orar a Deus. Eu falei: Senhor, que gostoso essa presença, eu não quero perder mais ela, Senhor. E cada dia mais eu fui buscar a Deus para a minha vida. E Paulo ficou ali, você vê que ele estava orando, ele ficou sem comer, ficou orando ali, sem comer e sem beber 3 dias. O homem já jejuou, logo no começo do ministério dele. E ele foi discipulado ali por Judas. E Deus envia Ananias para ele lá. E Ananias, se você for ver a história, Ananias fica com medo. Fala: Senhor, esse cabra aí era matador de crente. O Senhor fala: não, esse aí é um escolhido, é um vaso escolhido por mim, para levar o evangelho até os gentios, aos hebreus, aos judeus. E a palavra chegou até nós através de Paulo. Vocês sabiam disso ou não? Que os gentios naquela época foram evangelizados. Que é eu e você. Amém, queridos? Então isso aconteceu. Um homem instruído por um bom professor. Um dos professores, de teologia daquela época, o melhor que tinha. O mais famoso entre os judeus. Era esse homem que instruiu a Paulo. Mas ele perseguia os verdadeiros cristãos daquela época. Em Atos 9:3, aí nós já lemos, a 18, fala sobre isso aí. A caminho de Damasco, ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. Deus cega ele e tira a visão mundana daquele homem e leva ele à casa de Judas. Quando aquele homem ficou cego, Deus tira a visão dele, cega ele para o mundo. E Deus agora quer colocar nele uma visão espiritual. Você vê que aquele homem ele foi levado pela mão. Aquele homem só olhava para as coisas do mundo daquela época, a perseguição, tudo. Mas Deus cegou ele, parou ele e tira dele a visão mundana. O Senhor, quando nós temos encontro com Ele, amados, a primeira coisa que Ele faz conosco é isso, é tirar a nossa visão mundana, a visão que o mundo tem lá fora. O mundo lá fora hoje, a visão dele é totalmente diferente da visão da igreja. Lá tudo pode, as pessoas podem fazer o que quer da vida, não dá conta a ninguém, não é verdade? Só que quando Deus agora fala para ele: vai lá, Ananias, e ora por ele,
para que ele retorne a visão dele. Quando Ananias impõe as mãos sobre ele, e Ananias ora por ele ali, a visão de Deus entra na vida daquele homem. Esse homem tem um ministério muito importante, se você for ler a história de Paulo. Uma história maravilhosa, nas mãos do Senhor. Então, amados, para que nós possamos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, nós temos que tirar nossa visão natural. A visão do homem natural. A visão, tudo, né, nós temos que ter uma visão espiritual. Enxergar além daquilo que esses olhos carnais nossos possam alcançar. Amém, queridos? Essa visão que Deus quer colocar no nosso coração. Quem está me entendendo aqui sobre essa visão? A visão de Deus é a visão espiritual. É enxergar onde os nossos olhos normais não enxergam. E assim que Deus fez na vida de Paulo. Tira a visão dele. Né? E ele é discipulado ali por aquele homem chamado Ananias. Amém? Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, em Atos 13, 9. Vamos lá, Atos 13, 9. Olha que fala aqui, ó. Todavia Saulo, que se chama Paulo agora, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Esse homem já estava diferente. Eu não estou lendo aqui a história toda, mas eu só vi aqui para você ver que agora ele já estava aqui cheio do Espírito Santo de Deus. Ele já conseguia discernir o que era certo e o que era errado. Um homem que teve a vida dele transformada. Um homem agora sendo usado por Deus para poder pregar a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui, continuamente, aqui nós vamos ver, depois, tipos de sinais na vida de Paulo, que nós devemos pegar como exemplo para nós, de um verdadeiro avivamento para a nossa vida. Amém, queridos? Então, todavia Saulo, que chamava Saulo, agora estava cheio do Espírito Santo. Nós vemos aqui em Atos 13, 9. Uma coisa eu quero falar aqui para a igreja hoje. Quando acontece o verdadeiro avivamento, pelas 3 atitudes bem visíveis na vida de um crente, ou na vida de uma pessoa, eu queria compartilhar com você nessa noite. Amém? Então, a primeira coisa que a gente pode ver na vida de uma pessoa, se ele é uma pessoa avivada por Deus, se ele é uma pessoa cheio da presença do Espírito Santo, ele tem que conhecer o quê? A palavra de Deus. Um homem que ele é cheio do Espírito Santo, ele tem um conhecimento da palavra de Deus. Ele conhece as coisas de Deus, conhece o plano, a vontade de Deus. Então isso é importante na vida de um homem, né? Para que ele tenha um verdadeiro avivamento. Nós vamos ver uma história aqui, que está lá em Atos 17, 11. Vai para frente um pouquinho. Todo mundo achou? Atos 17, 9, só ir para frente. 17, 11, né? 17, 11, vamos ver o que fala aqui. Ora, esse fora mais nobre do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando-a cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Amados, sabe quem estava pregando essa palavra aqui? Paulo, um homem agora cheio do Espírito Santo. Ele se encontra agora pregando a palavra de Deus para as pessoas. Ele agora tinha um conhecimento, ele buscou esse conhecimento. Ele já tinha um conhecimento, né, humano. Ele era um cara estudado, mas agora ele tinha um conhecimento espiritual. Agora ele estava pregando para as pessoas agora. Então, amado, o conhecimento é muito importante na vida de uma pessoa avivada. Conhecer o plano de Deus, conhecer a vontade de Deus para as pessoas. Então, tudo isso é importante. Então, os crentes daquela cidade de Bereia, quando Paulo pregou, estavam mais famintos das coisas de Deus. Então, amados, quando o avivamento vem sobre a nossa vida, nós queremos esmiuçar a Bíblia. Nós queremos ler a palavra de Deus, buscar esse conhecimento para a nossa vida. Então o Espírito Santo ele vem fazer isso na nossa vida, trazer uma revelação do entendimento, do propósito de Deus para a nossa vida. Antigamente a gente lia a Bíblia, eu mesmo lia, meu pai falava assim, olha, eu não estou com o olho muito bom hoje, filho, lê para mim aqui, Salmo. Eu lia como um livro normal, mas não entendia nada, porque eu não tinha a presença de Deus na minha vida. Amém, amados? Às vezes você está aí na igreja ouvindo essa palavra hoje, e você fala assim, olha, eu estou aqui lendo, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender nada, eu não tenho uma revelação.
Sabe, precisa da essência, precisa do Espírito Santo, amém, amados? Para trazer essa revelação para o seu coração. Então, Paulo aqui ensinando, né, na cidade de Bereia, e as pessoas ali, diz que eles estavam famintos, loucos pela palavra de Deus. O que Paulo pregava, eles iam, olhavam nas Escrituras, ver se era verdade mesmo, o que estava sendo pregado por Paulo. Amém, amados? Por isso o crente tem que ter a Bíblia, para não ser enganado pelas pessoas por aí, que prega heresia, que engana as pessoas, amém, amados? Então Deus deixou a palavra para nós temos que entender, e esse entendimento vem quando o Espírito Santo nos dá graça, nos ajuda a entender a palavra de Deus, para que nós possamos saber a vontade dEle para nós, senão se torna um livro qualquer que eu vou ver lá e vou, olha, Jesus, tal, saber a história toda. Você vê, tem pessoas que conhecem a história da Bíblia, talvez melhor do que eu, 1000 vezes mais, mas não serve a Deus. Estão aí no mundo fazendo a vontade do diabo, fazendo as coisas erradas, mentindo, enganando as pessoas. A palavra de Deus, ela veio para nos alimentar, nos dar força, mas o Espírito Santo quer que nos dá graça para poder entender, para poder trazer esse avivamento para a nossa vida. O que é um avivamento? É avivar. Deus, primeiramente, Ele quer avivar nós, a mim e a você. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Paulo agora está pregando, mas primeiro Deus precisou tocar na vida dele. Ele foi pego primeiro pelo Espírito Santo, foi tocado primeiro. Deus primeiro fez a obra na vida dele, para depois usar ele como instrumento. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. Amém, amados? Você lembra que quando Paulo e João, Pedro e João subiram ao templo, na porta chamada Formosa, quem é que estava sentado ali naquela porta? Quem lembra? Era um aleijado, que de nascença a Bíblia fala. E aquele homem ali pede para João e Paulo, Pedro e João, João e Pedro, ele pede para ele assim, me dá uma esmola, senhores, me dá uma esmola, dá um dinheiro aí. Estou aqui, pedindo esmola para me viver no meu sustento. Aí o Pedro e João olham para aquele homem e falam assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Se pegou na mão daquele homem assim e falou, levanta e anda agora no nome do Senhor. Se aquele homem se levantou ali, saiu pulando e glorificando a Deus. E entrou na igreja glorificando a Deus, amém, amados? E pulando ali, glorificando a Deus. E nesse mover, todos 5.000 almas se converteram, por causa daquele milagre. Amém, amados? Eu quero dizer para você, que eu aqui, o pastor Roberto, eu não tenho nada para oferecer para vocês. De coisa material, dinheiro, eu não tenho. Mas o que eu quero falar nessa noite com vocês é isso. Eu quero que vocês recebam o que eu recebi há 30 anos atrás, que é o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E Ele está aqui nessa noite, para poder ser derramado sobre cada um de nós. A presença de Deus não é limitada, é para aqueles que querem, é para aqueles que desejam, aqueles que almejam, ser cheio da presença de Deus. É para qualquer um que estiver aqui, Basta você querer mudar de vida, largar o pecado. Às vezes você fala, eu não tenho força. Eu não tenho força, o pecado é maior, o desejo da carne é maior. Mas eu quero dizer que quando nós se voltamos para Deus, Ele se volta para nós, amém, amados? Olha só o que fez na vida desse homem. Esse homem matava os crentes. Um dia Deus olhou para ele e falou, vou usar esse homem como instrumento meu. Deus talvez está olhando para você nessa noite, e Ele quer usar a sua vida como instrumento dEle, amém, querido? Para poder tocar em vidas que precisam ser tocadas, talvez no meio até da sua família. Mas Ele primeiro quer encher você da presença do Espírito Santo. Para isso nós precisamos do Espírito Santo, amém, amados? Ele toca em nossas vidas, o Espírito Santo é uma coisa real. Ele está aqui nessa noite, Ele vem nos abençoar nessa noite, amém? Então a primeira coisa que nós precisamos é ter sede da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, saber o propósito de Deus para a nossa vida. E esse é um sinal. Eu, quando eu me converti, que eu tive uma experiência com Deus, eu já li o Novo Testamento todinho. Eu me converti, já comecei a ler a palavra, comecei a ler. Irmãos, eu já li o Novo Testamento todinho. Eu me via lá, eu entrava dentro da Bíblia, irmãos, eu viajava, eu ficava horas e horas lendo a palavra de Deus. E ali foi revelação, eu comecei a entender tudo, e aquele foi uma alegria tão grande no meu coração, de poder conhecer o propósito de Deus para a minha vida. E foi algo maravilhoso. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós não conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida. Aqui fala que existe
mais de 8.000 promessas de bênção para nossas vidas. E às vezes nós não conhecemos. Às vezes estamos aí encurralados. Às vezes nós tornamos um religioso. Eu vou na igreja todo domingo, todo culto. Mas no momento do louvor eu não consigo adorar a Deus, eu não consigo dar o melhor para Ele. Sabe, na minha casa eu não consigo dar um bom testemunho. Mas eu conheço a palavra de Deus. Mas você ainda falta uma essência talvez sobre a sua vida. A essência do Espírito Santo. O conhecimento sem o Espírito Santo não adianta nada. A Bíblia fala que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do engano. Então, meu irmão, o conhecimento, conhecer a palavra de Deus é muito importante na nossa vida. E é um dos sinais na vida de uma pessoa que foi avivada por Cristo. A outra coisa aqui, uma pessoa que ela é tocada pelo Espírito Santo, que ela é avivada, ela vai fazer o quê? Ela vai anunciar a palavra de Deus. Ela rapidamente, ela quer. Irmãos, quem se lembra aqui da sua conversão? Quem aqui? Quando você se converteu, quem se lembra? Você queria pregar até para as formigas, irmãos. Você falava de Deus para todo mundo. Eu não sei se você anda envergonhado, né? Eu sou crente, agora estou com medo. Não posso dar agora a Deus. Não, eu queria falar para todo mundo de Jesus. Na minha casa. E a turma da minha casa já era, tinha uns que era crente já, não vou falar o nome aqui. E eles duvidaram de mim, irmãos. Tinha uns que falaram, isso é fogo de palha. Vai se apagar logo. Porque eu queria fazer Jesus para todo mundo. Eu fiquei louco, irmão. Eu tô doente. Até minha mulher queria me largar. Minha mulher queria arrumar outro. Foi meu marido bater o pino. Já era. Perdi o homem para Jesus. E eu falava de Jesus, meu irmão. Eu ia nas festas com a minha mulher, ficava por lá de fora. Sabe por quê? O mundo já não estava dentro de mim mais. Agora, aquela alegria, aquela experiência que eu tive com Jesus, eu queria todo dia, irmãos. O mundo não podia envolver mais eu. E eu queria falar para as pessoas de Jesus. Olha, Jesus transformou minha vida, eu fui liberto do cigarro. Irmão, Jesus é maravilhoso, eu posso sentir Ele, eu posso ser amado por Ele. Ele me deu esperança. Eu lembro uma vez que eu fui num casamento, está sendo gravado ali, mas, né, a mulher vai ver depois, mas não tem problema, é verdadeiro. Eu não tenho que falar mentira aqui para enganar vocês, amém, querido? Eu lembro que eu fui numa festa e convertido, sabe, virado no leão, os caras falam na pantera não, mas virado no leão, sabe, de Cristo, né? Virado no leão, convertido. E eu fui numa festa e os parentes da minha mulher estavam lá, e quando eu não era convertido, eu era aquele bobo alegre, que ia bebendo com os caras, sabe, e fazia aquelas ruaças, e ficava bebendo com os caras lá. E esse dia eu fui no casamento, e a minha mulher falou assim, ó, eu falei, eu não vou entrar lá então, porque se eu entrar lá, os caras perguntarem, eu vou falar que eu sou crente. E ela com vergonha, coitada, mas ela não tinha Jesus na vida dela, amém? Não era por maldade, eu entendia isso. E eu peguei e fiquei lá dentro do carro. Irmãos, eu fiquei dentro do carro. Minha irmã na festa lá, o forró rolando lá, e a turma estava bebendo, e eu lá dentro do carro, deitado. E daqui a pouco eu escutei assim no vidro, assim, ó. Eu falei, ih, rapaz. Eu levantei o banco, eu tinha um Passat naquela época, o banquinho, requeriu o banco, levantei, aí olhei, o tio dela estava na porta lá, chamava Didi, ele bateu, falou, ô rapaz, tá doente? Eu falei, não podia mentir, irmãos. O senhor fala, não, eu estou doente, não estou, né? Eu falava, não estou doente. Então vamos entrar lá dentro, rapaz, vamos lá, tá boa a festa. Eu falei, rapaz, é melhor ficar aqui. Ele falou, não, vamos lá. Pegou, puxou pro braço e eu entrei na festa, irmãos. E quando chegou na festa, aquele povo estava lá, reunido. Eles entraram, ficaram em volta de mim naquele lugar. E eles trouxeram para mim, eu gostava de beber o forte, que era o uísque, esse negócio de, sabe, era dreia, era cachaça mesmo, o negócio era pesado, o Zé Pilinta era forte mesmo, você entendeu? E aí eles vieram para mim servir aquilo lá, eu falei, eu não estou bebendo mais. Aí o cara falou, mas você está doente? Eu falei, não. Aí trouxeram cerveja, eu falei, também não estou bebendo também. E eu falei, tem Coca-Cola? Ele falou, tem. Você vê como que o diabo é, né, irmãos? Aí ele falou, o que está acontecendo com você, Roberto? Você está meio estranho. Eu falei, não. Aí eu não aguentei, irmãos. Aí assim, veio aquele fogo dentro de mim, eu falei assim, ó, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou outro homem hoje. Jesus transformou minha vida. Amém, queridos? Jesus mudou minha história. Eu fui transformado. E eu comecei a pregar para aquele povo lá dentro do casamento. Eu falei, Jesus mudou minha vida, eu não preciso beber mais. Sou feliz agora. Eu vejo esse homem tendo esse encontro com Deus, eu imagino eu tendo encontro com Jesus, amados. E tive luta com a minha esposa no casamento, mas Deus me deu a vitória. Eu perseverei no Senhor. Eu confiei na sua palavra.
Quem é casado aqui, talvez o seu marido ou talvez seu esposo não é convertido, existe uma promessa de Deus. Estava dizendo assim naquele versículo: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu fiquei 5 anos no monte. Eu ia para lá de joelho na escuridão, falava: Deus poderoso, aqui está escrito na tua palavra, Senhor. E eu creio que o Senhor vai mudar o coração da minha mulher. Chorava a Deus ali naquele lugar. E Deus ouviu minha oração, amém, queridos? Hoje a minha mulher não está aqui, mas ela é uma pastora, abençoada por Deus. Uma mulher que corre junto comigo, amém, amados? Que me ajuda, é uma bênção na minha vida. Você sabia que pessoas falam: me larga ela. Eu entendi que a Bíblia fala assim, ó: o que Deus uniu, que não separa o homem. Até que a morte o separe. Eu comecei a entender isso porque agora eu comecei a ver a palavra de Deus, amém? O Senhor me ensinando, eu comecei a amar minha mulher como eu nunca amei antes. Eu comecei a ajudar minha mulher, eu comecei, sabe, irmãos, amar não é você talvez levar uma flor para sua mulher, levar um bombom, tudo isso é maravilhoso. Amar sua mulher, você talvez chegar em casa e você lavar o banheiro para ela, lavar a louça, fazer a comida para a mulher, o café da manhã. Isso é um verdadeiro avivamento na nossa vida. Os casados aqui, há quanto tempo você não faz um cafezinho para a mulher e leva lá na cama para ela? Quanto tempo? Faz um cafezinho de manhã, leva lá para sua esposa. Não precisa mandar uma cesta. Faz um café no domingo de manhã. Levanta mais cedo. Minha mulher ficou confinada esses dias aí que ela pegou o Covid. Irmão, eu tratei da minha mulher como nunca tratei. Não podia ter contato com ela, que o médico separou a gente. Ela ficou no quarto lá em cima, eu fui dormir na sala, irmão. Lá no chão, lá embaixo. Mas feliz, porque sabia que Deus estava cuidando dela, amém, amados? Orando: Senhor, lá, cuida da minha mulher. Oh, Deus abençoe minha mulher. Mas chegava de manhã, eu tomava atitude. Eu fazia o café da manhã, preparava e saía lá, levava meu filho para o serviço, passava no mercado, comprava pão de queijo, fazia o que ela gostava e levava para ela, querido. Chegava: amor, está pronto o cafezinho aqui, ó. Deixa aí no banquinho. Descia. Aí mandava uma mensaginha para ela: e aí, você está com fome? Quer alguma coisinha? Mas não, quer almoçar? Levava o almocinho para ela. Fazia o almoço para ela com amor, cuidando dela. Às vezes você quer ganhar sua esposa, quer ganhar o seu marido, trata diferente, querido. A gente, homem, é bruto, né? Machista. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Um dia o pastor pregou para mim, a igreja era lá embaixo ainda. Eu lembro que ele falou assim, ó: o mal vence o bem. O bem vence o mal. Ele falou assim: o amor é maior do que o mal. E eu falei: rapaz, não é que tem verdade, não é que é verdade isso mesmo? E minha mulher naquela época não queria vir para a igreja. Aí eu cheguei em casa um dia, eu estava até com a roupa de crente ainda, sabe? Né? Cheguei, a mulher estava braba, assim, brabíssima, querendo arrumar encrenca, né? Mas aí eu lembrei da palavra. Falei: meu Deus, vou pôr em prática. E aí fui lá, a mulher: não fiz comida, aí não vou fazer, querendo arrumar briga, né? Eu falei: tudo bem, não tem problema não. Fui lá pro fogão, irmão, fiz comida para ela. Fritei bife e salada. Nem tirei a roupa de crente, nem deu tempo. Falei: vou fazer logo para não matar esse mal aí. Fiz o suquinho de laranja, né? O suquinho de laranja é fácil fazer, né, Paulinho? Tem aquela maquininha, faz zzz, né? Eu não, foi naquele que era assim ainda. Eu fui lá. Aquele lá que ela tinha uma estrelinha, né? Suquinho de laranja para ela. Natural, que ela gosta, até hoje. Fui lá, dei para ela, irmãos. Aí daqui a pouco a mulher atrás de mim lá chorando, ó. Isso é amor verdadeiro, isso é avivamento, amém, queridos? É avivamento, é mudança de vida. Eu vivia antigamente brigando com a minha força, agora não. Agora eu ponho em prática, o amor de Deus está sobre a minha vida. É assim que nós temos que ser, amados. Em tudo que nós fazemos dentro da igreja. Na obra de Deus. Paulo agora estava pregando o evangelho. Mas ele buscou o que? Conhecimento. Ele ficou ali sendo treinado por aqueles homens. E ele agora estava anunciando a palavra de Deus. Quando alguém realmente é cheio do Espírito Santo, né? Do poder de Deus, não consegue guardar apenas para si mesmo as verdades da palavra de Deus. Nós não conseguimos guardar. Ah, não, eu
eu achei um ouro aqui, né? Vou ficar com ele só para mim aqui. Não, nós achamos um tesouro, amém, amados? Esse tesouro, o nome dele é Jesus Cristo. E nós temos que falar para as pessoas, olha, vem que tem para todo mundo, ó. Tem lugar para todo mundo. Jesus falou que está lá preparando lugar para nós. Amém, queridos? Então, procura anunciar esse evangelho. Eu quero ler aqui um versículo que está lá em Atos. Aí Atos mesmo, volta um pouquinho, 4:20. Só para complementar aqui o que eu estava falando. Atos 4:20. Diz assim, ó. Só voltar um pouquinho. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é forte, amados. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós temos visto o milagre de Deus na vida das pessoas. Nós temos ouvido palavras de fé para o nosso coração. E nós não podemos ficar calados. Nós temos que anunciar esse evangelho. Nós aqui trabalhamos em célula. Quem faz parte de uma célula aqui? Faça parte de uma célula. Nós entramos nas casas. Né, eu e o João, né, João? Nós estamos indo lá, de vez em quando eu vou com o João lá para a comunidade lá. E a gente faz bagunça lá, santa, naquele lugar. Pula lá, canta, louva naquele lugar. Anunciando aquilo que nós recebemos de Deus. Porque sabemos só Ele pode trazer esperança para nós. Só Ele pode mudar a história de um homem. Só Ele pode nos dar a vida eterna, querido. Que isso é mais importante. Irmãos, você vê o que está acontecendo no mundo? Quem está percebendo o que está acontecendo no mundo aí? Ou você está desapercebido? Perceba o que está acontecendo. Jesus está voltando para buscar a igreja. E nós temos que fazer como Paulo, pregar o evangelho para essas pessoas. Mostrar o caminho da salvação. Para que eles não sejam pegos de surpresa. E eles percam a vida eterna. Então é tempo de nós, amados, buscar, conhecer o plano de Deus. Anunciar essa palavra. Lá em 1 Pedro 2:9. Vai lá um pouquinho no finalzinho da Bíblia. Se você for lá em Apocalipse e voltar, é mais fácil. 1 Pedro 2:9. O que diz aqui nessa 1 Pedro 2:9, diz assim, ó. Mas vós sois o quê? O sacerdócio real. Ô irmão, você sabia que no passado, quem podia prestar culto a Deus era só os sacerdotes. Só eles podiam entrar na presença de Deus. Um homem comum não podia entrar, não. Não podia, eles não podiam prestar culto a Deus, não podiam orar a Deus, não podiam levar a palavra, mas o sacerdote que ia lá, Deus falava com ele vinha, era a boca de Deus para o povo. O povo estava em pecado, falava arrependa-te, tá? Você vê a história da Bíblia do Velho Testamento? Quando o sacerdote, aqueles profetas falavam com o povo, porque eles tinham esse papel de estar diante de Deus e receber de Deus algo para falar com o povo. Mas aqui ele fala que hoje, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus nos fez eleito por Ele. Nos elegeu, se essa palavra está certa, como sacerdote real, vindo da realeza do Pai de Jesus Cristo, amém, queridos? Foi Ele que nos nomeou, para que nós vamos pregar o Evangelho agora, você entendeu? Nós temos esse papel, nós temos essa autoridade de poder pregar o Evangelho, de prestar culto a Deus, de orar a Deus, de falar com Ele agora, nós temos essa liberdade agora, nós temos o papel como um sacerdote agora de Cristo. Ele diz aí, né? Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, que versículo forte. Nação santa, povo adquirido. Ô irmão, você sabe o que é isso? Você foi adquirido por um bom preço na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço de sangue por você. Ele te comprou lá, irmãos. Olha só a importância que você tem. Você não é uma pessoa qualquer, que está aqui hoje
Você caiu de paraquedas nesse lugar, não. Deus está falando com você, que dando uma oportunidade de você fazer a diferença, não só na sua vida, mas na vida das pessoas também. Ele te separou, te escolheu, amados. E está te dando a oportunidade de você conhecê-lo através da sua palavra, que você anunciar o Evangelho. Você pode fazer isso. Através de Cristo, através do Espírito Santo sobre a sua vida. O que eu quero que você entenda, às vezes você fala, pô, eu sou geração eleita, eu vou fazer a obra de Deus. Não é de qualquer jeito, nós vamos ver aqui. Para isso tem um preço a ser pago da nossa parte. Porque os sacerdotes daquela época também, eles, se você for ver história, eles entravam, já muito foi falado isso aqui na igreja, eles entravam com a cordinha amarrada, com um sininho, com a corda amarrada neles. Porque se eles estivessem em pecado, eles morreriam ali. E os caras, ó, puxavam eles para fora, porque não podia entrar lá também. Eles ficavam belengue, belengue, belengue com o sininho, né? Dem, 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 batendo o sininho, para mostrar que eles estavam lá ainda, na presença de Deus. Quando o sininho parava, falei, dem, 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 os caras puxavam a cordinha. Mas Jesus, ele pagou o preço, nos deu o direito para mim e para você, querido, poder ser um sacerdote diante de Cristo. De poder pregar a palavra, de ensinar as pessoas. Você pode sair daqui, ó, pegar a sua Bíblia, chegar lá na Praça da Sé, qualquer lugar que você quiser, numa biqueira lá embaixo, e você chegar lá e pregar o Evangelho. Você pode fazer isso porque você foi eleito por Cristo. Você foi separado para isso, para fazer a vontade de Deus. Nós podemos fazer isso. Mas para tudo isso, nós temos que seguir um caminho também. Um povo adquirido. Luz. Nós somos luz para as pessoas. Esse dia eu ministrei aqui, eu falei a respeito da luz, a importância que é a luz. Aqui na cidade você anda, é fácil você andar com carro, você pode andar até com o farol apagado, não é verdade? Você pode andar beleza aí, ó. Tem os postes aí iluminando, mas tem a luz também aqui do poste, né? Mas pega uma estrada aí, ó, Fernão Dias, que é cheia de curva. Pega ela, apaga o farol do carro e ó, e senta o bambu. Para você ver onde você vai parar. Você vai cair na ribanceira, você vai morrer. Então a luz, ela vem para dar direção, ela vem para mostrar o caminho para nós. E a Bíblia fala que nós somos essa luz. Antes nós estávamos nas trevas, lá fora no mundo perdido. Mas um dia o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém, querido? E essa luz está sobre nós hoje. E nós podemos hoje mostrar o caminho para a pessoa, porque nós somos luz, amém, amados? A Bíblia fala que nós somos luz e nós somos sal da terra. O sal é uma coisa boa. Não pode ser demais, salgado não presta, né? Mas a Bíblia fala que o sal, na sua medida certa, ele dá gosto, dá tempero. Você pode fazer uma picanha, comprar lá a melhor picanha que você achar aí, ó. E se você não pôr tempero, não pôr sal nela, você vai comer, vai ficar ruim. Porque o sal, ele traz o sabor, ele traz o gosto, o prazer, não é verdade? Você fala, puxa, que picanha gostosa, mas o sal está ali, dando o sabor e o gosto para aquela carne. Assim também a nossa vida, na vida das pessoas lá fora. As pessoas vão olhar para nós, e nós, através da nossa vida, eles vão ter poder de gerar fé no coração deles, e ter prazer de poder viver de novo, de poder lutar pelo seu casamento, pelo trabalho, de poder querer conquistar de novo. Nós somos essas pessoas, amém, amados? Nós somos esses sacerdotes. É isso que Deus está falando, para mim e para você nessa noite. Irmão, não joga fora este chamado. Às vezes você fala, não, mas eu não tenho chamado para ser pastor. Amado, para pregar o Evangelho, eu não precisa ser pastor. Para pregar o Evangelho, basta você amar vidas, desejar. Hoje você pode pregar no seu trabalho, na escola, na rua, para os seus vizinhos. Você pode pregar dentro da sua casa. Dentro da sua casa você pode pregar, no meio da sua família. Esse dia eu vi um pastor pregando de peso. Ele é de peso, meu pastor Danilo. E ele falou algo, ele é da cobertura nossa lá de Uberlândia, do pastor Ari. E ele falou algo muito forte, amados. Ele falou algo muito forte que marcou o meu coração. E eu queria deixar isso para a igreja, porque é verdade o que ele fala ali. Ele lê um versículo e fala assim, aquele que não cuida dos seus, é pior do que o ímpio. E ele pregou em cima desse versículo. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas nossa família está detonada. Nós maltratamos nossos filhos, nós não cuidamos da nossa mulher.
E nós queremos fazer a obra de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero pegar o microfone para pregar lá em cima, mas dá um mau testemunho dentro de casa. Irmãos, nós temos que cuidar do nosso primeiro, Deus está falando. Se nós não fizermos, somos pior do que o ímpio. E o testemunho de vida, irmão, como é que eu posso oferecer algo para a pessoa que eu não tenho, nem para mim, dentro da minha casa? Irmãos, vamos cuidar da nossa casa. Hoje o pessoal, não tem muita gente aqui, foram tirar as férias com a sua família, eu tiro o chapéu. Pega a sua família, pega a sua esposa. Eu não estou falando todo culto, né? Imagina, todo culto, sei lá, na praia, aí não. Mas pega a sua família, pega os seus filhos, sai com ele. Invista na vida deles. Né? Homens aqui, vocês são os sacerdotes da sua casa, vocês são os homens de casa. Você dá uma direção para a sua família. Pega a sua mulher, curte ela, sai um dia. Pega um dia, irmãos. No ano, pega um fim de semana, sai com a tua mulher. Dá um rolê com ela. Mas não, eu quero pregar o evangelho, eu largo a mulher aqui, vou lá, não sei para onde. Aí larga a mulher, vou para lá, larga a mulher, vou para cá. E a mulher largada. E o cara querendo fazer a obra de Deus, mas a família está perecendo. Isso aí, irmão, tem muitos na rua aí fora. Muitas pessoas aí fora, muitos pregadores de hoje. Eles não têm família, são itinerantes. Com as suas famílias destruídas, trocando de esposa. Pastores, irmão, trocando de esposa. Trocando as suas mulheres, que ficou a vida inteira com ele, agora ele está melhor, agora que ele é um pregador de renome, agora ele arrumou uma novinha agora. E fica na palavra de Deus procurando lá, ó. Não, mas esse versículo aqui, que versículo que, rapaz? Vai se converter. Conhecer a palavra, a vontade de Deus, tem que cuidar dos seus primeiro. Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa. Cuida lá dela. Deus colocou, cuida ali. Fique com ela, ame ela. Dê atenção à sua família. A obra de Deus, a Bíblia fala assim, que em primeiro lugar é Deus na nossa vida. Amém, queridos? A Bíblia fala que amar a Deus sobre todas as coisas. Se um dia você entregar a vida para Jesus, né, eu vou dar um exemplo aqui, eu sei que não tem ninguém que fez isso aqui, mas uma pessoa entrega a vida para Jesus, ou a mulher, ou o marido, e ambos, um deles ali pega e fala, não quero, eu vou embora, e largar ela, o problema dele que foi embora. Ele que vai perder, amém, queridos? Mas se a minha mulher me aceita, eu tenho que tratar ela bem, mesmo ela não sendo crente. Às vezes dentro de casa, a gente quer ganhar nossa família para Jesus, e às vezes o marido não é crente, ou a mulher não é crente, aí o cara é crente, aí eu vou pôr aqui né? Eu sou o crentarrão, santarrão, coisa da palavra. Aí qualquer coisa que a mulher fala, o cara já fica usando demônio, sabe? Olha a demoniada aí, ó. Dá licença, para trás de mim, Satanás, está amarrado. Tem coisa que a gente tem que mudar na nossa vida para ganhar a nossa família, com amor. Jesus é amor. Quando ele morreu naquela cruz do Calvário, uma das palavras que ele disse, ele falou assim, ó, Pai, perdoa eles. Eu e você estavam incluídos ali, amados. Perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão sendo enganados pelo diabo. Satanás tem enganado eles. Perdoa eles, Pai. Nós estávamos levando o nosso Jesus para a cruz, com nossos pecados. E ele falando para o Pai, Pai, perdoa eles, Pai. Porque eles estão sendo enganados pelo diabo. Mas quando o Espírito Santo vier sobre a vida deles, eles vão poder ter força para poder vencer o inimigo. Amém, queridos? Até na sua morte Ele nos amou, e continua nos amando mais ainda. E o final aqui, a terceira coisa, praticar a palavra. Não adianta só conhecer e não praticar. Esta é outra característica de quem é cheio do Espírito Santo. 1 Pedro aí, ó, 2:12. Vamos ver o que fala aí. 1 Pedro 2:12. Ele fala assim, ó, para nós terminarmos. E tendo o vosso viver honesto. 1 Pedro 2:12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios,
para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Palavra forte, né? As pessoas vão glorificar a Deus de observar a sua atitude. Está falando aqui de mudança de vida, de transformação, querido. Como é que os seus vizinhos têm visto você lá como crente, né? Um crente avivado, cheio do Espírito Santo. Como é que eles têm olhado e têm visto você? Porque as pessoas estão de olho em nós, irmãos. É dentro da igreja aqui, ó. Você dá uma remeladinha aí que você não é carne, a Bíblia fala que nós somos pecadores. Que nós pecamos. Num olhar a gente peca, a gente se ira, peca. Mas as pessoas estão de olho em você na sua vizinhança, no trabalho, na rua, né? A sua família está de olho em você. Então uma pessoa avivada, ela muda, é outra atitude. Ela se converteu. O que é uma conversão, irmãos? Quem é motorista aqui sabe, né? A conversão é quando você está indo aqui, ó, em direção aqui, ó, estou entrando aqui com o meu carro, ó, aí eu faço uma conversão. Aí eu viro aqui, ó, aí eu volto e começo a andar agora do outro lado daquela pista. Assim também a vida do crente também, cheio do Espírito Santo, avivado agora. Ele andava tudo torto, fazendo coisa errada, agora ele mudou de vida. É uma pessoa agora diferente, avivada, cheia do Espírito Santo, amém? Não engana mais ninguém, não mente, né? Não pisa mais na bola, É difícil viver assim, mas é possível, amém, amados? Quando nós sabemos que Jesus é sobre a nossa vida, que o Espírito Santo Ele é conosco, Ele vai nos dar graça, vai nos dar força, vai nos ajudar a vencer o mal. Então, essa é uma das características, são essas. Tendo viver honesto entre as pessoas, ser honesto, ser verdadeiro. Ô, irmão, às vezes para ser verdadeiro você paga um preço alto, vocês sabiam disso? Às vezes você fala a verdade e você paga por aquilo ali, irmãos. Mas olha, eu falo dizer, você pode pagar por aquilo, mas Deus está vendo, Deus está te observando. Então é melhor ser verdadeiro com Cristo, amém? Deixa as pessoas julgarem. Irmão, entrega a sua vida a Jesus, confia nele. Se você tem um sonho de ser um pregador, você tem um sonho de ser um obreiro na casa de Deus, de você ser um evangelista, um líder de célula, meu irmão, você é capaz, porque o Senhor te escolheu para isso. Agora eu vejo pessoas aí no meio da igreja, né, eu falo em geral, pessoas correndo atrás de homens, para cortar caminho atalho, tentando agradar o homem. Tentando agradar o homem, irmãos, para poder ter benefício, para poder não passar pelo processo. Correndo atrás, o cara pode me ajudar. Lembra quando aquela mulher chegou diante de Jesus? Ela tinha 2 filhos, falou assim, olha, Jesus falou assim que ele tinha um reinado. Que Jesus ia reinar, mas não daqui do céu, mas da glória, amém, amados? E aquela mulher não entendeu nada, ela falou assim, olha, coloca o meu filho uma à direita e outra à esquerda, para reinar com você. Querendo algo em troca, ele falou assim, olha, eles não vão poder beber o cálice que eu vou beber, irmão. Falou para aquela mulher. Porque o cálice que ele ia beber era de morte, amém? Ele ia morrer na cruz do Calvário. Às vezes as pessoas não querem pagar o preço. Eles querem encurtar o caminho, né? Não faça isso não. Paga o preço que tem que pagar, seja fiel a Deus. Olhe para Jesus. Irmão, tem coisa na minha vida que eu ainda não consegui ainda. Tem sonhos que eu não realizei ainda na minha vida. Agora eu vou deixar de servir Jesus, eu vou dar um jeitinho, eu não vou fazer isso, irmãos. Porque senão eu estou jogando o evangelho fora. Eu não estou crendo nessa palavra aqui que Jesus ele tem visto a minha vida. Eu vou crer que um dia, na hora certa, o milagre de Deus vai vir sobre a minha vida, amém, queridos? Então, o que ele fala isso aqui, ó, seja verdadeiro, seja honesto, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós. Antigamente as pessoas falavam mal de mim. Isso aí não tem jeito não, um pinguço, sem vergonha, cachaceiro.
E as pessoas um dia mudaram a conversa dele. Eles glorificaram a Deus através da minha vida. Eles olharam e falaram: olha, esse menino aí, Deus mudou a vida dele mesmo. Não era fogo de palha, não. Está queimando até hoje. Irmãos, eu falo com você, dentro do meu coração queima uma chama de Cristo. O amor por Ele. E eu peço a Deus para que nunca se apague essa vontade de servir a Deus. Não importa, amados, aonde eu estiver, se é na minha casa, se é na estrada, no meu lugar, eu vou servir a Deus. Eu vou ser honesto, porque eu aprendi isso através da palavra de Deus. Amém? Deus conhece a minha vida, o meu deitar, o meu levantar. Não pensa que nós enganamos a Deus. Nós não enganamos a Deus. Deus conhece a nossa vida. Então, amados, o que nós vemos aqui, é um avivamento. Isso é avivamento, é renúncia. É largar de lado aquilo que não presta mais para a nossa vida. Isso é um verdadeiro avivamento. Avivamento é ter uma experiência com Deus e você não deixar escapar mais aquilo ali. Irmão, Jesus, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer ser derramado sobre a sua vida, quer ter um encontro com você hoje, como Ele teve com Saulo de Tarso. Porque Ele te escolheu, amados. Por isso você está aqui hoje, nessa noite. Eu falo isso com toda certeza no meu coração. Quem trouxe você aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Ele trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer usar a sua vida como instrumento na mão dEle. Ele quer que você nasça de novo, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Que você deseje isso no seu coração, para que Ele possa usar a sua vida. Ele quer fazer isso com você. Ele tem feito isso com pessoas aqui na igreja. Nós somos escolhidos, você foi escolhido. Quem gostaria de receber esse ministério de avivar outras vidas? Diga glória a Deus. Levante a sua mão assim, muitos, está vendo? Muitos não querem. Nós vamos orar aqui hoje. Deus derramará dele aqui, dessa unção sobre a nossa vida, dessa autoridade. Eu vou ler só um versículo com você, você não precisa abrir. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer isso debaixo dessa autoridade, dessa promessa que Ele dá para nós. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 diz assim, mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, está vendo? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo fala aqui, que nós seremos testemunhas de Cristo. Você vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. Você não vê as pessoas quando recebem um milagre, eles vêm testemunhar aqui? Foi curado de um câncer, ele vem aqui, olha irmão, eu fui curado de câncer, o Senhor me curou, está testemunhando de Cristo. Quando você mostra para as pessoas a mudança de vida, é um testemunho. Todo mundo fazendo coisa errada, mas você é um testemunho. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. Irmão, é o Espírito Santo que nos dá força para ser testemunha de Cristo. Não é na força do nosso braço, não é na inteligência, não é na sabedoria do homem, mas é na força do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer ser derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Quem gostaria de ser cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus. E ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, na nossa casa, no lugar que nós estamos, dentro da nossa igreja. E Ele fala onde mais aqui? Jerusalém, Judéia, fora da nossa família, fora da nossa casa, Samaria, dentro do nosso estado aqui, dentro do Brasil, e depois até o confim da terra, nós seremos testemunhas. Talvez nós precisamos ser testemunhas, sabe, dentro da nossa casa mesmo, onde nós estamos. Testemunhas. O Senhor quer que nós testemunhamos dEle para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Ele quer nos encher nessa noite. Nós vamos buscar essa presença aqui de Deus. Eu queria convidar aqui o louvor
nessa noite. E nós vamos adorar a Deus aqui neste lugar. E nós vamos pedir para Ele nos encher da presença dEle. Vamos pedir ser cheio do Espírito Santo hoje. Irmãos, tudo que foi ministrado aqui, tudo que eu falei, o Espírito Santo ele tem um papel chave na nossa vida. Nós não podemos vencer, não podemos estar livre do pecado, não podemos ter um conhecimento da palavra se o Espírito Santo não for conosco. Você vê tantas pessoas hoje que vêm para a igreja, eles até tentam, mas você vê que no meio do caminho eles ficam para trás. Eles deixam o Evangelho, porque não procurou estar cheio da presença de Deus. Não buscou força em Cristo, força no Espírito Santo. É Ele que nos dá força para vencer o mal, para vencer o pecado. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Coloca aí a sua Bíblia, coloca aí o seu celular na cadeira. Mas eu queria que você pensasse em tudo que nós falamos aqui nessa noite, tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Talvez você fale, olha, eu já estou na igreja aqui um tempo, mas eu não sei o que é certo, ainda onde é que Deus ele quer me usar, aonde eu posso ser usado na mão de Deus. Eu quero dizer que você é útil para Ele. Você é um instrumento na mão de Deus. O que nós precisamos é buscar essa capacitação de Cristo, que só vem através do Espírito Santo de Deus. O conhecimento humano só serve para o ser humano mesmo, mas o conhecimento de Deus, ele toca em outras vidas. A presença de Deus toca em outras vidas. Às vezes você fala assim, olha pastor, eu não tenho nada para oferecer para as pessoas. Como João e Pedro falou para aquele rapaz que estava ali aleijado. Mas se você for uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, você tem tudo o que eles precisam, que é a presença de Deus. E hoje nós vamos buscar essa presença hoje. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Começa a falar com Deus. Começa a falar para Ele, Senhor, me enche da Tua presença hoje. Senhor, traga um renovo na minha vida. Vai falando para Ele. Fale para o Senhor. Peça para Ele, peça para Ele. Este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Peça para o Senhor. Peça para Ele te encher nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele veio com esse objetivo, de nos encher da sua presença. Peça para Ele. Fala, Senhor, me encha. Me usa como instrumento Teu. Oh, aleluias. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo
desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Xerebalaba. Irmãos, nós vamos continuar com essa canção, mas eu quero desafiar você como eu fui desafiado aquele dia lá. Nós estamos aqui no momento de confinamento, mas nós temos espaço grande aqui, ó, para não ficar um muito perto do outro. Você que quer ser um homem ou mulher de Deus, que quer ter uma experiência com o Espírito Santo, que você quer ser usado como instrumento na mão dele, eu quero fazer um desafio para você, com você nessa noite. Eu quero chamar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque Deus, Ele quer usar a sua vida. Talvez você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo ainda, você não foi tocado por Ele ainda, você tem o desejo de ser tocado por Ele. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Deus, Ele quer usar a sua vida para tocar em outras vidas. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Ei, xarabababa, xarabalas. Espírito Santo, toca aqui nos corações, ó Pai, dá certeza a eles que quer ser um instrumento nas tuas mãos. Xeribalabababa, xarabalabalas. Vai tocando, Senhor. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. Você que está aqui à frente, você será revestido do poder de Deus neste lugar. Você será revestido de uma forma sobrenatural. Oh, xerebababachai. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Oh, aleluias. Debaixo de uma palavra, a direção de Deus, nós vamos fazer algo aqui, direcionado pela palavra do Senhor. Assim como Ananias ali, ele fez sobre a vida de Pedro, que ainda era conhecido como Saulo. Nós vamos fazer nessa noite esse ato profético. Nós vamos impor nossas mãos. Aqui eu vou chamar os obreiros e as obreiras aqui. Elas vão ungir a sua testa com óleo, e ela vai pôr as mãos sobre vocês, e vocês serão selados, vocês serão marcados com um poder de autoridade sobre a vida de vocês. Nós vamos ungir a testa de vocês. Unja eles.
Unja a testa deles. Coloca as mãos agora. Espírito Santo, vem sobre eles, ó Pai. Vem sobre esses filhos teus que estão aqui na frente. Ó Deus, que deram esse passo de fé nessa noite. Ó meu Deus, faça na vida deles como o Senhor fez ali, na vida de Saulo. Ó Deus, o Senhor fez um homem, um grande homem de Deus, pregador da Tua palavra. Que eles recebam do Senhor a autoridade. Que eles recebam do Senhor, meu Pai, a presença do Espírito Santo. Coloca neles a visão espiritual neles, ó Pai. Que eles possam enxergar o que o homem natural, que a mulher natural não enxergue. Abre a visão espiritual deles agora. Meu Deus, a partir de agora nós oramos e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Que essa visão seja derramada sobre eles agora. Enche esse lugar, enche da Tua presença. Toque na vida deles agora, Pai. Oh Senhor, aleluias, aleluias. Eu quero que todos levantem as mãos agora. Todos fiquem com as mãos levantadas agora. O Espírito Santo de Deus, Ele derramará autoridade sobre a sua vida, para que você possa colocar essas mãos em vidas, colocar mãos em pessoas e a vida delas também ser transformada. Vocês serão também os Ananias, que o Senhor usará para levantar homens e mulheres de Deus. Espírito Santo de Deus, passei agora aqui no meio dessa igreja, Pai, tocando aqui em vidas, renovando, batizando. Oh, rababaxere balabalabalas. Passei aqui, Senhor. Passeia no meio da Tua igreja agora. Enche esse lugar de alegria. Enche esse lugar da Tua alegria, Senhor. A Tua palavra diz onde o Espírito Santo está, até a tristeza salta de alegria. Xerebalababaxarabalas. Toca, Senhor. Enche esse lugar da Tua presença. Passeia aqui no nosso meio. Olha para essas mãos que estão levantadas, Senhor. Sele cada uma delas. Sele. Coloca autoridade. O Senhor falou que revestiria de poder e autoridade. Começa a revestir aqui agora. Sopra aqui no nosso meio. Sopra a Tua presença. Sopra o Teu poder, ó Pai. Sopra, sopra, sopra. Passa com a Tua presença. Passa aqui, Senhor. Passa com a Sua autoridade neste lugar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do
A glória do Senhor está sobre este lugar. Oh, aleluias. A presença de Deus está sobre este lugar. A presença de Deus está sobre esse salão, sobre a sua vida, tocando no seu coração agora. Tocando no seu coração, tocando na sua vida, trazendo mudança, trazendo esperança, fé no seu coração. Oh, aleluias. Tem pessoas aqui que estão aqui no nosso meio que terão experiências sobrenaturais. Talvez dirigindo um carro, lavando a louça na sua casa, no seu trabalho. Você vai receber um renovo do alto, e você vai lembrar o que foi ministrado aqui nessa noite. O Espírito Santo passará como uma brasa de fogo, um poder sobrenatural, e você será tocada de uma forma sobrenatural. Saiba no teu coração que Jesus te separou. O Senhor Jesus te separou como um sacerdócio, para poder que se cumpra a vontade de Deus aqui na terra. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Fecha um pouquinho os seus olhos carnais. Fique os seus olhos espirituais agora. Fecha. Abre os olhos espirituais. Sinta a presença de Deus neste lugar. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença dele. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor. Sinta, sinta. Sinta a presença do Espírito Santo. Oh, aleluias. Xeriribabababas. Urialababalas, xarabalas. Renova, Senhor. Paulo foi tocado por Deus, mas ele ficou 3 dias sem comer e jejuando. A presença do Espírito Santo, ela está aqui neste lugar. Eu quero que você possa sentir essa presença, amados. Essa presença que o mundo lá fora não pode sentir. Essa presença de Deus, ela está aqui neste lugar. Está sobre a nossa vida, pairando sobre nós. A presença do Espírito Santo. Ela veio para trazer esperança. Ela veio para nos trazer alegria. Ela veio para gerar fé no nosso coração. Essa presença veio para dizer que nós somos capazes, que nós somos importantes. Essa presença está aqui. Ela veio para nos renovar nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Pai, eu oro por essas vidas que estão aqui à frente. Meu Deus, elas tiveram um espírito de ousadia nessa noite. Capacita elas, ó Pai. Faça delas Paulos, que possa levar o Teu Evangelho. Capacita cada uma delas, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha aqui para mim um minutinho. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.